Bom, boa noite a todos. Hoje eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou explicar qual é, né, o material que eu postei ali no Google Classroom, né? E depois eu vou fazer uma espécie de introdução a respeito das vanguardas, né? E da importância de se estudar as vanguardas para compreender a arte moderna, ou seja, da relação entre as vanguardas e a arte moderna, né? Para quem chegou depois, o que a Andrea está conversando comigo é o seguinte, que vocês estão com um monte de atividade acumulada, né? E que gostariam de aproveitar o tempo para fazer as atividades, inclusive a do pré-modernismo, que é da minha disciplina, para a próxima semana, né? Então eu falei para ela assim, o quanto a aula vai demorar depende do quanto vocês conseguirem entender aquilo que eu disser, né? Porque o que eu vou dizer influencia na qualidade dos seminários sobre as vanguardas que vocês têm que apresentar, né? Daí, assim, também a gente também pode fazer o seguinte: eu faço a exposição e depois vocês tirem dúvidas quando quiserem depois, né? Ou na medida do que vocês estiverem satisfeitos por hoje, depois que eu terminar a apresentação, vocês podem também sair e se tiver alguém mais interessado em ficar para tirar dúvida, também pode ficar, tá bom? Então, assim, eu vou, eu tô ao mesmo tempo tentando, como sempre, tirar alguns prints da tela, né, para registrar a frequência, tá? Ó, então eu vou começar a apresentação, né? E peraí. Me ensinaram um jeito de compartilhar isso aqui, só que eu ainda apanho um pouco, sabe? Que é para eu não. Bom, eu vou fazer do jeito mais fácil. Boa noite. Então a primeira coisa é a seguinte, né? Estão vendo aí? Sim, pro. Tá. Ó, o que eu postei ali hoje, né? No Google Classroom. Eu criei dois tópicos, né? Um deles é o de vanguardas e o outro é sobre o modernismo, né? Então, sobre as vanguardas, tem isso aqui, que é o esquema da aula de hoje, em PDF. Tem uma série de vídeos, né? Que é de um programa da TV Cultura chamado Arte de Ver, né? E esse programa tem 13 episódios, né? Claro que para ver tudo demora um bom tempo, né? Cada episódio tem por volta de meia hora, né? Mas assim, vocês não precisam ver tudo, mas alguns episódios estão diretamente relacionados com as vanguardas que são tema do seminário de vocês, certo? E eu vou falar dessa série também alguma coisa, tá bom? Hoje. Bom, depois tem um texto que é do Gilberto Mendonça Teles, que é Vanguardas Europeias, né? Esse texto aqui eu utilizei na disciplina de literatura portuguesa 2, né? Mas ele serve, aliás, o livro é Vanguardas Europeias e Modernismo Brasileiro, né? E fala das vanguardas, cada uma delas, né? Ó, futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, né? E a vanguarda portuguesa. Daí, se tiver mais alguma coisa que complete aqui falando do Brasil, eu coloco também, tá bom? Bom, daí aqui eu coloquei um outro vídeo que eu também vou falar sobre ele na minha apresentação, né? Ele chama Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo, a arte de vanguarda. Só que ele vai falar da arte de vanguarda de um modo geral, e não só especificamente do expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Tudo bem? Pela minha apresentação, vocês vão perceber isso, porque eu também vou falar desse vídeo. Esse vídeo ele é super curto, ele tem 14 minutos, né? Mas ele é bastante denso,
né, é bastante interessante. E depois tem um outro vídeo aqui, que é uma palestra de um professor da Faculdade de Arquitetura da USP, né? Fala assim, as vanguardas na primeira metade do século XX. Então é um vídeo mais ou menos antigo, só que é uma palestra muito boa, certo? Assim como esse programa Arte de Ver, ele é bem antigo, né? Mas é bem interessante, é bem didático, né? De artes plásticas, né? Pintura, principalmente. Bom, aqui na aba do modernismo, eu ainda vou colocar mais coisa, né? Por enquanto, eu coloquei um livro que chama Semana de Arte Moderna, né? Que é aquele da série Princípios, né? Aqueles livrinhos assim mais introdutórios, né? Só que ele é bastante didático, bastante interessante, né? Bastante completo também, né? E depois eu coloquei um programa da TV Cultura que fala de 80 anos de arte moderna. Bom, o vídeo também é relativamente antigo, né? Só que também é interessante. E eu encontrei hoje esses vários vídeos falando sobre o modernismo, né? Sendo assim, literatura, artes visuais, música, sobre a semana, o evento da Semana de Arte Moderna. E para quem quiser uma coisa mais rápida, tem esse aqui, ó, que chama Café Expresso, porque o programa chama Café Filosófico, né? Então, esse daqui eles deram uma resumida nos vários episódios, né? E é bem interessante também, tá bom? Então, assim, outra coisa que é bom dizer é material na internet, né, de informação não falta, né? Mas a questão é, grande parte desse material é feita por professores de cursinho pré-vestibular, por exemplo, né? Então, o nível desse material, ele não é acadêmico exatamente, né? Então, é o nível do tipo de aula que a gente espera que vocês estejam preparados para dar quando se formarem no curso de letras, né? Ou seja, para vocês darem um nível de aula desse que se encontra bastante na internet, vocês têm que ter contato com material de um nível maior, né? Então, por isso que eu, assim, escolhi aquele material lá, tá bom? Mas, mesmo assim, tem coisa que é bastante didática e tem coisa que é um pouco mais complicada, mas eu acho que é acessível, né? Bom, então, assim, eu vi ali pela escolha de vocês, né, que está aqui, né, eu completei hoje, que ninguém escolheu o impressionismo, né? O que é bom, porque o impressionismo é o primeiro e, e não é exatamente uma vanguarda, né? Então eu vou falar do impressionismo e a partir do impressionismo eu vou relacionar o assunto com as demais e com a arte moderna e a modernidade de um modo geral, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Bom, a primeira coisa que eu li num livro sobre o impressionismo, né, é assim, os pintores impressionistas, eles são relativamente contemporâneos, né, aos poetas do simbolismo, né? Então, eles conviviam entre si, né? Então, não é por acaso que uma ideia das artes plásticas, né, vai acabar influenciando a literatura, por exemplo, né? E toda a arte de um modo geral, né? Então, uma das coisas que os pintores impressionistas diziam é que não existe cor, né? O que existe é a luz e não a cor, né? Bom, alguém consegue entender qual que é a diferença? Qual é a diferença entre dizer existe cor e não existe cor, existe luz.
de uma forma poética, seria que as cores iluminam o ambiente? Não, mas não é uma forma poética. Eles são pintores, eles são pintores. Então, não sei dizer. Na verdade, a cor em si não existe. Aham. Né? As cores, de fato, que existem não é o branco, e a partir do branco, com o sol, é que reflete. É uma coisa assim. Eu sei que não existe cores, de fato, mas as cores, de acordo com o reflexo da luz, é que elas aparecem. Certo, a cor, aquilo que a gente vê, é um reflexo da luz, né? Então, isso significa o quê, assim, para a pintura, né? Significa que a cor muda, né? A cor os objetos não têm essa qualidade que a gente chama de cor como algo fixo, né? Como algo estável, né? Certo? Então, por exemplo, eu posso dizer assim que a parede do quarto onde a Daniele tá é a Daniele, né? Que apareceu como Jackson. É Daniele? Fala, Daniele. Falhou o seu áudio. É Daniele, né? Tá. Então, eu posso Que dizer... sou eu, gente? Desculpa. Não, não é você, é a outra Daniele. Ah, tá. Não, então... Fiquei perdida aqui, de repente. Então, eu posso dizer assim, ó, a cor do quarto onde ela tá, né, é azulada. A cor da parede do quarto onde ela tá é azulada, ou meio cinza, né? E a cor da parede do local onde a Andrea tá é meio amarelada, né? Só que vocês podem falar, não, não é, né? Não é mesmo. Então, é a câmera, é o reflexo da câmera, porque não, é então, branco. pois é, mas na minha tela aqui, eu estou vendo dessa maneira, né? Isso significa que a cor não é uma propriedade fixa, imutável dos objetos, né? Ou das coisas, da natureza, né? Mas a cor depende da luz, e a luz muda, né? Então, se vocês forem pensar nos pintores, né? Porque são os pintores que estão dizendo isso, né? Eles vão sair dos estúdios e vão pintar a natureza ao ar livre, né? E daí, com a mudança com a passagem do tempo, né? A luz vai mudando e a cor daquilo que eles estão pintando, certo? Então, assim, na pintura, isso daí é uma coisa, não é poética, mas é algo físico mesmo, né? Que eles observam que é assim que acontece, né? Tá. Então, isso significa o quê? Significa que eles vão, na maneira de conceber aquilo que eles pintam, eles vão mudar, eles vão propor uma ruptura com aquilo que era feito antes, que ele chama de movimentos acadêmicos anteriores, né? Eu peguei isso daquela série chamada Arte de Ver, né? Então, o professor ali, ele fala assim, o impressionismo não é a arte moderna, mas do impressionismo é que vai surgir a arte moderna, né? Então, por que do impressionismo vai surgir a arte moderna? Porque o impressionismo vai ser uma grande ruptura linear. Ruptura linear em que sentido? Vai quebrar a linearidade acadêmica dos movimentos anteriores. Ele explica lá quais são. Ele explica cada um deles, o neoclassicismo, o romantismo e o realismo, né? Ele explica em detalhes, dando exemplos, né? É bem interessante, bem didático, né?
Mas, assim, o que importa aqui para nós é o seguinte, que nesses 3 movimentos anteriores, os pintores vão pintar dentro dos estúdios, né? E eles vão representar as formas a partir das linhas, né? E no impressionismo isso vai mudar. Vai mudar como? As formas vão ser definidas pelas cores agora, e não pelas linhas, né? E a cor é o quê? A cor é o resultado da luz, né? A cor é o resultado de algo que muda, certo? Eles têm essa ideia de que aquilo que está sendo observado está sempre em transformação, né? E que também depende de um ponto de vista, né? Então, não por acaso, eles procuram pintar de uma maneira mais rápida, mais ágil, porque aquilo que eles estão observando vai mudando, né? Certo? Bom, daí o professor ali vai dizer assim, que vão surgir 3 pintores que vão reagir ao impressionismo, né? Eles vão começar impressionistas, depois eles vão se tornar pós-impressionistas. E a partir do que eles vão propor, que vai surgir a arte moderna. Então, o impressionismo ainda não é a arte moderna, mas a partir dele vai surgir a arte moderna. Então, quais são esses 3 pintores? Daí ele vai falar, é o Van Gogh, né, o Gauguin, o Cézanne. Ele vai falar de cada um deles, e isso aqui que eu estou fazendo é um grande resumo de vários episódios, né, tentando mostrar o que existe de mais importante para entender a relação entre o impressionismo, as vanguardas de um modo geral, e a arte moderna, certo? Então, o que o Van Gogh vai dizer, né? Num determinado momento, ele vai dizer assim, eu não pinto o que eu vejo, mas eu pinto o que eu sinto, né? E a partir disso, vai surgir o princípio da deformação, vai dar origem ao expressionismo, né? Então, eu acho que hoje a gente consegue entender bem isso, né? Que, que a pintura não é um retrato fiel da realidade, mas a pintura também reflete o sentimento do pintor, ou do sujeito, certo? O Gauguin, por sua vez, ele vai dizer assim, que ele não pretendia pintar os cavalos do Partenon, mas sim os cavalinhos de madeira da sua infância, né? Então, ele não pretende pintar os cavalos como da antiguidade clássica, né? Que são cavalos idealizados, de heróis, né? Mas ele pretende pintar os cavalinhos da sua infância, os cavalinhos de madeira da sua infância. Ou seja, algo que está relacionado com a subjetividade dele, né? E algo que está relacionado com a simplicidade, né? E que depois vai se chamar de primitivismo, esse princípio, né? Que vai dar origem ao fauvismo. É uma outra das vanguardas, só que essa vanguarda, o fauvismo, ela tem muito mais a ver com a pintura e tem pouca influência sobre as outras artes, né? Só que esse princípio do primitivismo também vai estar presente em outras vanguardas, né? Que é a questão da simplificação, né? Então, no cubismo, por exemplo, também está presente o primitivismo, né? Então, não por acaso, o Picasso, por exemplo, vai se inspirar na arte popular, né? Os povos primitivos, por exemplo, né? Bom, e o Cézanne, ele vai dizer assim, ele não pretendia tratar a natureza como, ou melhor, que ele pretendia tratar a natureza como se fosse formada por esferas, cones e cilindros, né? Ou seja, o que ele vê, ele decompõe em figuras geométricas, né? E esse é o princípio do cubismo, né? Então, de um modo geral, todas as artes, ou todas as vanguardas,
e a arte moderna, de um modo geral, ela vai se afastando da representação pictórica, né? Ou seja, vai deixar de representar figuras, né? E vai se aproximando cada vez mais da abstração, né? Então, se vocês olharem lá na a série de vídeos desse curso, né? Arte de Ver, os últimos estão relacionados com a arte abstrata, né? Então, cada vez mais a arte deixa de ser uma imitação da natureza para se tornar uma expressão própria, de um mundo próprio, né? E tem a ver, na literatura, isso também acontece, né? A poesia, cada vez mais, deixa de ser uma representação do mundo, né? Para se tornar um mundo próprio, o mundo da linguagem, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, alguns poemas do Drummond que falam disso, né? Como se a linguagem tivesse um mundo próprio. Ele fala, o reino das palavras, por exemplo, né? Bom, mas isso tudo não é só uma maneira diferente de expressar, de expressão, mas também está relacionado com uma mudança na concepção de realidade, na maneira de ver a realidade, né? Então, uma das coisas importantes é que a realidade, ela não é uma coisa fixa, mas ela está sempre mudando, ela está em constante mudança, né? E outra coisa é que o ponto de vista, ele determina a realidade, né? Então, não existe uma realidade independente do ponto de vista do sujeito, certo? A gente só tem acesso à realidade a partir de um determinado ponto de vista. E a gente nunca tem acesso à realidade de todos os pontos de vista possíveis, né? Bom, daí falando um pouco de vanguardas, né? Então, até agora eu falei do impressionismo e falei que o impressionismo ainda não é uma vanguarda, mas a partir dele vão surgir as vanguardas, como, por exemplo, o expressionismo, o fauvismo e o cubismo, certo? Bom, esse termo vanguardas, né? Isso daí vocês vão ver em um monte de lugar, né? A palavra tem origem na linguagem militar, né? E significa o quê? Significa as linhas de frente de um exército numa batalha, né? Só que, na virada do século XIX para o XX, e principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, esse termo vai designar os movimentos literários e estéticos de espírito experimentalista e polêmico, a mudança de crenças experimentadas no pensamento e na arte do mundo ocidental. Isso aqui eu peguei de um autor chamado Gilberto Mendonça Telles, que é um daqueles que eu citei ali, né? Que tem um livro, Modernismo, Vanguardas Europeias e Modernismo Brasileiro, alguma coisa assim. E, bom, esse esqueminha de apresentação, eu vou deixar, já está lá, né, no Google Classroom, e no final tem as referências certinho para vocês, tá bom? Bom, daí agora falando sobre a questão a questão mais política, né? O que tem a ver a Primeira Guerra Mundial, né? O que tem a ver o espírito polêmico, né? Ou as mudanças de crenças experimentadas no pensamento e na arte do mundo ocidental, né? Assim, qual a relação entre a arte e esses acontecimentos históricos, né? Ou filosóficos, né? Então, aquele professor Doni, ele chama Doni Correia, tem aquele vídeo que eu falei que é bastante curto, mas bastante denso, né? Ele vai explicar essas relações, né? Vai falar assim que a Primeira Guerra Mundial, né? Ela vai surgir por causa da disputa entre os países europeus por colônias na África e na Ásia, né? Que é o que a gente chama de imperialismo, certo? Então,
alguns países europeus vão se formando depois dos outros, né? Como é o caso da Alemanha, né? A Alemanha se formou depois da Inglaterra, né? Então, quando a Alemanha se forma enquanto nação, ela já encontra vários países europeus com várias colônias na África e na Ásia, né? E daí a Alemanha fala assim, dentre outros países, né? Ele explica em mais detalhes. Mas a questão é assim, eles estão falando, a Alemanha fala assim, pô, por que que eu também não tenho direito a ter o meu império pelo mundo, né? Bom, essas ideias todas, elas estão baseadas no positivismo, né? E a gente já falou quando a gente falou sobre o realismo, a gente falou sobre o positivismo. O que é o positivismo? Positivismo é uma tentativa de aplicar, né, as ciências naturais ao domínio das ciências humanas, né? Então, uma das ideias do positivismo, ou melhor, uma das implicações do positivismo, né, é aquilo que se chamam de racismo científico, né? Científico entre aspas, claro, né? Que é uma ideia de que os europeus são superiores aos demais povos, né? E que por isso eles podem ter colônias pelo mundo, né? É como se fosse assim, a gente está fazendo um bem para os caras. Inclusive no Brasil foi assim, né? Os portugueses chegam aqui e falam assim, não, como que eles justificam? A gente está levando os valores da civilização para esses selvagens, né? A gente está levando os valores da nossa fé, que é superior, para esses selvagens. Então, a gente está melhorando a qualidade de vida deles, né? Então, esse é o racismo científico. E, claro, não tem nada de científico, mas eles defendiam como se tivesse, certo? Outra ideia do positivismo é de que o conhecimento científico é o único. Professor, Oi, fala. desculpe interromper, só para, se o senhor me permite, só Sim. para ilustrar essa característica que o senhor mencionou sobre o positivismo científico, Aham. Canudos representa bem essa característica, Sim. que a capital, né, a capital federal, que era o Rio de Janeiro, os centros Aham. mais urbanos da época, viam aquela movimentação de Canudos exatamente como uma conglomeração de bárbaros, né, onde a civilização, que era aquela que era da área urbana, deveria sufocar aquela comunidade. E foi exatamente nesse sentido que Euclides da Cunha vai até a região, né, na quarta expedição, e com essa visão urbana, essa visão é pautada nesse racismo científico, que já era uma predominância ali nos fins do século XIX. É só para ilustrar realmente essa, porque chama atenção e a obra dele, essencialmente, traz muito isso, né, no início. Sim, é verdade. Até a maneira como a obra é dividida, os capítulos, né, estão baseados nesses pressupostos, né, que ele próprio percebe que estão furados, né, depois, né. Exato. É. É como diz a Lília, né? É uma Isso, obra em movimento. Ele começa falando da terra para isso. tentar justificar, né? Aquela opressão que a República exerceria naquele movimento que, evidentemente, não era monarquista, mas tinha uma suspeita de que fosse uma tentativa de restabelecer a monarquia, né? Que não tinha nada a ver. Mas os republicanos vão, né, através da força armada, até aquela comunidade, e com todo esse pensamento científico de Euclides, né, ele relata bem isso. Não. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Vamos deixar para o dia primeiro. Sim. Obrigado, professor, pela oportunidade, viu? Sim. Bom, então, outros princípios do positivismo são
a ideia de que o conhecimento científico é o único válido para a salvação do homem, né? A fé na modernidade e no progresso, né? Bom, mas como a gente estava falando, os países europeus estão disputando a, o maior domínio de colônias pelo mundo, né? E esse conflito, ou esses conflitos, vão levar à Primeira Guerra Mundial, que eles chegaram a defender como uma guerra para acabar com todas as guerras. Ou seja, eles falavam assim: ah, isso é um conflito necessário, né? Mas depois dele a humanidade vai viver um período de paz. Como se fosse assim: ah, isso daí é necessário para a gente acertar as contas aí, né? Vai morrer aí uns milhões de pessoas, só que no final vai se justificar pelo bem que vai vir depois, né? Sempre tem uma justificativa supostamente racional para esse tipo de coisa, né? Só que não é o que acontece, né? Acontece justamente o contrário, ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial, tem um conflito ainda maior que a Segunda Guerra Mundial, né? Que é um desdobramento da primeira, né? Certo? Ou seja, assim, simplificando, os países que perderam a primeira Guerra Mundial resolvem falar, não, agora vamos acertar as contas aí, e daí começam a segunda, que traz uma destruição ainda maior, né? E daí, justamente aquilo que deveria, né, servir como algo para melhorar a vida humana, ou para salvar a humanidade, que é a racionalidade e o desenvolvimento tecnológico, né? Justamente isso se prova como algo que traz o maior potencial de autodestruição do homem e do planeta, né? Então, pela primeira vez, o ser humano percebe que ele tem o potencial de destruir o planeta inteiro, se ele quiser, né? Então, assim, quem cresceu durante a época da Guerra Fria, né, deve ter sentido bastante esse clima aqui, né? Porque tinha uma disputa armamentista entre duas potências, né? E tinha a ideia de que a qualquer momento poderia estourar uma guerra e os países poderiam destruir o planeta não sei quantas mil vezes, assim, o potencial de destruição das bombas atômicas existentes, né? Bom, e essa ameaça ainda existe, né? Mas, enfim, agora o cenário é outro, né? Mas, enfim, a modernidade, então, ela está marcada por isso, né? A crise do ser humano, na maneira como ele concebe a si próprio, né? Quer dizer, ele percebe que justamente aquilo que ele mais valorizava, que ele é um ser humano, o ser humano é um animal racional, né? Mas é justamente a razão, né, que possibilita com que ele destrua a si próprio e ao planeta, né? Então isso gera uma crise enorme no ser humano, né? Bom, outra coisa que o professor fala ali é a relação dessa crise com a psicanálise, né? Então, o que tem a ver a psicanálise? A psicanálise ela surge na virada do século XIX para o XX, né? Ou seja, nesse contexto de surgimento da modernidade também, né? Então, bom, a psicanálise é algo bastante complexo, mas para isso que interessa a nós agora, né? O que o professor vai falar lá no vídeo? Ele vai falar assim, bom, a partir da psicanálise, o homem descobre, o homem percebe que ele não é o protagonista da própria história, né? Ele não tem domínio sobre a história, né? Não tem controle. E por quê? Porque ele não pode controlar a natureza, como ele supunha que pudesse, né? Porque ele não pode, em primeiro lugar, controlar nem a si próprio, né?
Por que que ele não pode controlar a si próprio? Porque ele não tem acesso ao inconsciente, né? E o inconsciente, que até então era valorizado, né? Seria, de acordo com a psicanálise, né? O cerne de cada um dos seres, né? Quer dizer, eu faço o que eu faço muito mais inconscientemente do que conscientemente, né? Bom, daí o próprio Freud teria falado assim que o ser humano sofreu 3 feridas narcísicas, né? Ou seja, ele sofreu 3 golpes na imagem que ele tinha de si próprio, né? Então, um deles foi com o Copérnico, que vai dizer que a Terra não é o centro do universo, né? Então, a ideia de que, assim, bom, eu sem querer questionar a fé de ninguém, né? Mas a ideia de que, Deus criou o mundo e criou o homem como a sua imagem e semelhança, ela vai ser questionada aqui, né? Depois, não só a Terra não é o centro do universo, como o ser humano é mais um animal, né? Mais um dentre os animais da natureza. A partir da ideia do Darwin, né? Ou do evolucionismo, certo? Então, o ser humano é mais um dentre os animais da natureza e os animais estão sempre se transformando, né? E a origem é a mesma, né? E de acordo com a psicanálise, porque, bom, o ser humano ainda pensa, bom, eu sou um animal, mas eu sou racional, né? Só que a partir da psicanálise ele percebe que ele é muito menos racional do que imagina, né? Então isso gera uma crise na ideia que o homem tem de si, né? Então, que está relacionado também com esses acontecimentos políticos, né? Então a arte moderna, ela é uma expressão dessa crise, né? Que é uma crise política, né? É uma crise no aspecto filosófico, né? E então a arte moderna também está relacionada com a ideia de que para expressar verdadeiramente o que o homem é, ele tem que expressar aquilo que está no seu inconsciente, né? E então a arte não é algo controlado plenamente pela razão, né? E também não é assim, uma pura emoção, né? Não é, é algo mais desconhecido pelo próprio sujeito, né? Bom, aí, na verdade, o professor Doni Correia, ele começa citando esse filósofo Merleau-Ponty, né, que é um filósofo francês. A frase que ele cita é assim: o coração do homem moderno é intermitente e incompleto, né? O intermitente é o quê? É algo que ocorre com interrupções, é algo descontínuo, né? Incompleto, né? Então, a ideia que está por trás disso, né? É a visão que a gente tem da realidade é sempre multifacetada, né? E nunca é completa, né? Que tem a ver com o que eu comecei a falar logo no início, né? Só que, na verdade, assim, essa frase, ela é muito mais complexa do que parece, né? Porque ele não fala assim, o homem moderno é incompleto, mas ele fala o coração do homem moderno, né? Bom, o que será que ele está querendo dizer com isso, né? É uma coisa que a gente pode pensar, né? Bom, de qualquer maneira, assim, basicamente eu gostaria que vocês entendessem isso, né? Essas ideias que estão aqui, né? Para perceber que todas as vanguardas, embora elas tenham diferenças entre si, né? Elas têm bastante semelhança, né? O princípio, basicamente,
é o mesmo, né? Então, como eu falei para vocês, as referências estão aqui embaixo, né? E daí vocês fiquem à vontade para fazer pergunta ou comentário ou o que vocês quiserem, né? Professor, Fala, eu não Elisa. tenho, eu não tenho uma pergunta sobre agora, mas eu tenho da aula da semana que vem. Além da Tá. apresentação, o senhor vai querer um relatório escrito, um resumo escrito, ou para enviar, ou só vai ser na sala mesmo? Não, é só apresentação. Obrigada. Aham. Do pré-modernismo, né? Você está falando? Sim. Aham. É, só apresentação. Tá. Mais alguma coisa? Professor, essa frase do Merleau-Ponty, quando diz o coração do homem moderno é Aham. intermitente e incompleto, Sim. essa qual é a relação que a gente pode fazer com esses aspectos conceituais das vanguardas que o senhor apresentou? Como o senhor teria um exemplo para mostrar, para ilustrar essa classificação que ele apresenta? Então, a ideia que eu consigo perceber em primeiro lugar, né, é de intermitente e incompleto, né, é que, assim, a visão que a gente tinha da realidade até então, né, é de que era possível compreender a realidade na sua completude, né, e sendo possível compreender, era possível retratar e mudar conforme o desejo do homem de fazer algo melhor, né? Então, esses são os pressupostos do realismo, né? Então, o realismo na literatura, né, se propõe como uma crítica à sociedade, para que a sociedade possa se transformar de acordo com aquilo que é melhor para ela, né? Só que a partir do simbolismo em diante, ou seja, do final do século XIX em diante, né? Então, cada vez mais fica claro para o próprio ser humano que ele não tem essa capacidade, né? Nem de compreender a própria realidade como ele gostaria, e através da razão, né? Como ele acreditava que poderia, certo? Né? Então, se você observar, por exemplo, a poesia moderna, né, você vai ver que ela é completamente assim fragmentária, né? Então, se você lê um poema, por exemplo, do Drummond, você consegue perceber isso, né? Ele não vai te apresentar uma visão da realidade clara, como se fosse assim algo que você pode ter certeza sobre tudo o que está sendo dito, entendeu? Sim, compreendi. Deixa eu ver se eu consegui entender. Quando o senhor menciona os aspectos do positivismo, que tem uma influência nas artes, no direito, na filosofia, ele é como se fosse era como se fosse uma espécie de formatar, de dar forma às, não sei se isso se aplicaria, mas acredito que sim, à literatura e às artes também. E a modernidade, ela vem exatamente desconstruir e criar outras possibilidades. Seria isso, então? Então, essa frase do Merleau-Ponty, ele ilustra exatamente essa característica do homem moderno. Seria nesse sentido? Sim, seria isso. A arte sempre está expressando, né, a realidade e o pensamento do ser humano, né? A realidade vai mudando, o pensamento que ele tem vai mudando também, né? E, e a arte expressa isso, né? Certo? Então, assim,
isso que eu estou falando é válido para qualquer época, né? Quer dizer, a filosofia da época influi na arte da época e vice-versa, né? E a história, né? Por isso que a gente, para entender bem uma expressão literária, um movimento literário, a gente procura relacionar com a história e com a filosofia, né? Com o pensamento da época, certo? Certo, professor. Obrigado. Aham. Bom, mais alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer alguma observação? Que assim, isso que eu estou falando é algo que a gente vai ver daqui para frente até o final do curso, né? Quer dizer, de que maneira, porque isso são ideias só, né? Mas de que maneira isso se realiza na arte propriamente dita, né? Então, se vocês verem os vídeos lá, fica mais claro, por exemplo, então antes eles representavam a realidade ou as formas através de linhas, aí agora está representando através de cores, né? E supondo que a cor seja o reflexo da luz e não uma coisa fixa, né? E a luz está sempre mudando. Então, quer dizer, isso são ideias. Eu estou só falando, vocês estão pensando sobre o que eu estou falando. Agora, a partir do momento que você começa a ver um quadro, né, e ver de que maneira o artista expressa isso que ele percebeu, né? Ou um poema, e relacionar com isso, né? Daí vai ficando mais claro, né? Mas a questão é assim, quando a gente lê um poema, ou um conto, ou um romance, para perceber que essas ideias elas estão fundamentando essas obras artísticas, né? Certo? Por exemplo, não esperar que eu vou ler um romance como do O Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, eu vou entender tudo direitinho o que está acontecendo, né? Certo? É isso que eu estou falando. Ou da Clarice Lispector, vou ler um conto da Clarice Lispector, eu entendi exatamente o que ela está falando. Né? Nem ela entende exatamente, né? Por quê? Porque ela também está dando, dando margem ao inconsciente, né? A expressão do inconsciente. Certo? Acho que depende muito de quantas vezes você lê aquela obra. Porque eu tô lendo, já li Vidas Secas, né? Já li 2 vezes e tô lendo pela terceira vez. E cada vez que eu leio, eu tenho uma visão diferente. Sim, pois é. E isso que você está falando tem bastante a ver com aquilo que eu disse antes, né? Que a realidade vai mudando, inclusive você, né? Inclusive você vai mudando, né? Então a realidade não é uma coisa fixa, né? E nem o texto literário é uma coisa fixa, né? Com um sentido acabado, né? Entendeu? Então, eu também, eu leio, por exemplo, no NAFTA, a semana passada, né? A gente falou sobre um livro que eu tinha lido há 20 anos, né? Eu não sabia exatamente há quanto tempo eu tinha lido, mas eu tinha lido há 20 anos. Então, a impressão que eu tinha do livro era bastante diferente, né? Também a expectativa com que eu fui ler era diferente, né? Então, é assim, né? Certo, Elisa? Certo, É professor? assim, o que eu estou querendo dizer é assim, mesmo uma obra como Vidas Secas, que é um pouco mais realista do que o Guimarães Rosa, por exemplo, né? Você nunca vai entender completamente, né? Certo? Porque não tem como entender completamente, né? Como entender o sonho da cachorra, né? A cachorra sonha e o escritor retrata o sonho da cachorra, né?
mas ao mesmo tempo ele está falando de uma realidade social extremamente cruel, né, e concreta, né? Enfim, é uma coisa muito rica, né? Certo? Certo. Aham. Viva Graciliano Ramos. Sim, Graciliano Ramos também é um grandíssimo autor, né? E o estilo dele parece que não tem a ver com isso que a gente está falando, porque é um estilo bastante enxuto, né? Principalmente no Vidas Secas, né? Só que, na verdade, ele não é realista como foi, por exemplo, o Essa de Queiroz, né? Ele não é. O Essa de Queiroz do Primo Basílio, né? E o Essa de Queiroz depois também vai mudando, né? Certo? Tá, mais alguma coisa? Mais alguma observação, pergunta, questionamento? Só Por aguardando que aí. tanto ismo, professor? Porque Eles, tanto. porque eles podiam inovar um pouquinho, né? É tanto ismo. E qual a sua proposta de inovação? Surreal, surreal, como se poderia dizer? Você tem alguma ideia? Por exemplo, o dadaísmo poderia ser a revolta. Eles se revoltaram. Eles não queriam saber do presente, do passado, queria saber do agora. Tipo, a revolta. Me revoltei. Aí poderia inovar, né? Tanto ismo que eu tô ficando é Não, doido. não, então, mas você está falando do termo ismo. Sim, do termo Mas ismo. Porque então, de mas isso é tudo um, acaba com não, ismo. então, Elisa, mas isso é um sufixo, né? É um sufixo, ismo, é um sufixo, né? Você tem um outro sufixo para colocar no lugar, para substituir o ismo? Não, mas vou pensar sobre isso. Tá, então pensa. Tá, mais alguma coisa? Poderia ser assim, ó, surrealidade. Ah, não, mas daí não denota um movimento cultural e artístico, entendeu? Todo movimento cultural e artístico é denominado pelo sufixo ismo, né? Entendeu? Então, Então, melhor largar a mão. Eu tô com muita coisa para fazer para estar caçando para a cabeça, né? tá, mais alguém quer fazer alguma pergunta ou observação? Professor, eu cheguei logo depois, a aula já tinha iniciado. Eu acredito que foi solicitada o encerramento para que o pessoal pudesse fazer as atividades aí do curso, né? Sim, Eu queria 2 minutos do senhor após a finalização aqui da aula, para a gente pontuar algumas questões sobre o seminário, se for possível. tá, não, tudo bem, pode Eu falar. serei rápido, viu? Tá? Não, então, o que eu falei foi assim, ó, eu ia fazer a aula expositiva respondendo para a Andrea, porque ela colocou essa questão, né? Falei assim, ó, Andrea, eu vou fazer a aula expositiva e ela vai demorar o tanto quanto vocês tiverem dúvida ou interesse em ficar debatendo, né? Sendo que também pode fazer isso depois. Também falei para ela assim, na medida em que cada um queira sair para fazer as atividades, pode ficar à vontade também, certo? E se alguém quiser ficar até 9 horas, depois das 9 eu não vou ficar não, porque eu começo a ficar meio com a cabeça meio zureta, né? Mas se alguém quiser ficar até as 9 conversando sobre o que for, fica à vontade também, porque assim, Vamos falar sobre o Mundial. O Mundial do Calma. Gente, alguém tem alguma coisa para essa Elisa se acalmar hoje? não, Ou só então, O microfone dessa menina. Elisa, vamos falar sobre o seu time. Para que time você torce? Meu time só tem corno. É o Corinthians. Pois é.
Então é melhor mudar de assunto, porque acho que o seu time está pior, né? Mas se fosse do Palmeiras, ele ia querer continuar, né? Não, Concordo. eu só estou rebatendo o que ela está falando. É que eu falei que vamos falar do Mundial do Palmeiras. Ele deu uma. É, eu sei, pois é. Tá, mas Carlos, o que você quer perguntar sobre o seminário? Então, professor, na semana passada, eu vou pedir a permissão aqui das colegas para fazer uso da palavra. Na semana passada eu estava fora, eu sou militar do Exército, acho que o senhor já sabe, e estava em missão, enfim. E eu pedi para as meninas avisarem que no dia 1º de junho eu estaria apto a apresentar o seminário sobre Euclides da Cunha, que foi aquilo que a gente já tinha falado em aulas anteriores. Sim. E, como eu disse ao senhor, eu precisaria de tempo para fazer produzir um trabalho, porque falar de Euclides da Cunha realmente não é fácil, dada a inteligência do autor, a sua capacidade de escrever, né, e a importância que ele tem para a literatura brasileira. E, nesse sentido, eu aceitei o desafio, né, e a gente até estava discutindo se poderia trabalhar em grupo, mas as meninas também já estavam com outra ideia e tudo mais, e ficou acertado de que eu conduziria esse seminário individualmente, né. Muito bem. E aí, estipulei a data para o dia 1º. Então, alguns pontos que eu queria, assim, sanar de dúvida com o senhor são o seguinte. Em primeiro lugar, e eu já revelei isso aí nas conversas no grupo, Euclides da Cunha não é o meu autor preferido, né? Para início de conversa. Por quê? A obra de Euclides, que é Os Sertões, é que ela causou um impacto profundo na minha vida. Então, eu tenho a obra como uma grande... de grande importância. A biografia de Euclides, eu, de fato, preciso estudar um pouco mais, né? Mas eu não estou me abstendo de apresentar o seminário. E só para revelar o meu, como já revelei para as meninas, o meu autor preferido é Graciliano Ramos, porque ninguém na literatura brasileira escreve como ele. Esse é o meu ponto de vista. Mas, enfim, com relação ao seminário, professor, eu queria, se possível, claro, fazer uma apresentação sobre a biografia de Euclides da Cunha, vou buscar as fontes, mas gostaria de tomar a maior parte dessa apresentação retratando a sua principal obra, que é Os Sertões. E eu queria saber se tem algum problema, porque eu queria fazer uma apresentação que também não é fácil, é uma obra densa, é uma obra que requer... Eu já estou realizando uma releitura da obra, estou fazendo anotações, né, nesse sentido, e procurando outras fontes. Eu tenho a obra que eu tenho, uma obra comentada, né, da professora da USP, me esqueci o nome agora. Mas eu queria saber se é possível seguir esse raciocínio de fazer uma apresentação do autor, né, de sua biografia e da importância que ele tem na literatura brasileira, mas focar exatamente nessa principal obra, que é Os Sertões, que é a mais conhecida, é a que tem o maior número de estudos, né, sobre a obra, e se teria algum problema nesse sentido. O que é que o senhor pode me dizer? Carlos, não tem problema nenhum. Aliás, é muito mais importante você falar sobre a obra do que você falar sobre a biografia do autor, né? A biografia do autor só tem importância na medida em que ela nos ajuda a compreender a obra, certo? Certo. Porque fala da literatura, a gente está falando em primeiro lugar das obras, né? As biografias só na medida em que elas nos ajudam a compreender as obras, certo? Então eu estou no caminho certo. Sim, esse o caminho. Eu fiquei um pouco, assim, temeroso pelo seguinte, porque quando a gente começou a falar sobre Lima Barreto, o senhor nos apresentou o livro da Lília, né? E aí, você falou muito sobre o autor naquele momento. Eu falei, ora, então será que a minha performance tem que ser feita em cima da biografia? Mas como o senhor está dizendo que posso fazer em cima da obra, eu fico mais tranquilo. Muito obrigado. Viu? Não, então, Carlos, então é a seguinte, né? A respeito do Lima Barreto, pela maneira como a Lília apresenta, ela relaciona a biografia do Lima Barreto com a obra,
né? E, de fato, tem uma relação bastante próxima, né? Mas a obra é mais importante. Quanto a isso, não tenha dúvida, né? Porque o escritor, sem a obra, ele não entra na literatura brasileira, né? Certo? Então, assim, aquilo da vida dele que não tem relação com a obra, também não entra na literatura brasileira. Entra em outra de estudo, né? E Os Sertões é uma obra realmente fenomenal. Ela tem... Sim, não, então, Carlos, mas outra coisa, você tem que pensar no seguinte, qual é o objetivo do trabalho, né? Então, o objetivo do trabalho não é você esgotar tudo sobre a complexidade da obra, né? Porque isso é impossível, né? Então, o objetivo do trabalho é fazer com que os seus colegas tenham uma ideia melhor, uma ideia maior a respeito da obra, da importância dela para a literatura brasileira, daquilo na biografia do autor que importa para a compreensão da obra, etc, etc, certo? Esse é o objetivo. Então, aquilo lá que eu coloquei, aqueles critérios ali, eles têm que ser seguidos, certo? Você não pode ultrapassar 35 minutos, né? Você não pode falar 2 horas, porque isso vai atrapalhar os outros grupos, né? Entendeu? Tudo bem, eu entendi. Então, Trabalha objetiva, né, uma apresentação objetiva, que consiga contemplar ali minimamente as características principais da obra, eu entendi. Não, então, Carlos, se você assistir aqueles episódios do programa Literatura Fundamental, eu coloquei ali sobre o Euclides da Cunha e os Sertões, eu coloquei ali um episódio, né, um vídeo. Já assisti. Pois é. No primeiro. Isso. Qual é a duração daquele vídeo? Eu acho que é cerca de 30 minutos, né? Isso, então, entre 30 e 35 minutos. Cada episódio daquele programa trata de um autor e de uma obra extremamente complexo, rico, tão ou mais que os Sertões, entendeu? Né? Então, é bastante possível fazer isso. Você só não pode querer achar que vai conseguir esgotar tudo, porque não vai, né? Assim como eu falei sobre esse assunto aí, né? Eu coloquei um monte de assunto que poderia levar um curso inteiro para falar, né? Entendeu? Né? Sim, certamente. É impossível, eu acho que até em 2 horas é impossível esgotar todos os sertões, né? Mas ninguém pretende. Se a pessoa... Você tem que conseguir despertar o interesse dos seus colegas para que eles leiam depois, se eles quiserem, né? Porque, a obra está disponível aí, né? Certo? Tem gente super entusiasmada para ler, viu, professor? Eu confesso. Então, mas isso é ótimo. É ótimo. O objetivo maior é esse, certo? Certo, professor. Muito obrigado, viu? Imagina. Mais alguém queria falar alguma coisa que levantou a mão? Não sei se foi a Daniele. Professor, só uma dúvida. Na próxima aula, o senhor irá falar sobre o modernismo. Não, então, na próxima aula está marcada a apresentação dos trabalhos sobre o pré-modernismo, né? As atividades, certo? Vai ser quem vai... Não, então, isso, Daniele, eu vou precisar a apresentação das atividades. Mas, assim, na medida do possível, eu vou falar sobre o modernismo, porque eu não sei quantos vão apresentar. Porque eu falei que também poderia entregar, mandar o arquivo por e-mail, seja arquivo de áudio, vídeo ou texto, né? Entendeu, Daniele? Então, assim, então eu vou, em primeiro lugar, deixar aqueles que se prepararam se apresentarem, mas eu não sei quanto tempo isso vai levar. E, na medida do possível, eu vou encaixando os demais assuntos, né?
Semana de Arte Moderna, que eu já coloquei o material ali, né? E assim por diante. Tudo bem? Ok. Uhum. Tá. Mais alguma coisa que alguém queira perguntar? Bom, então, se ninguém quer dizer mais nada, eu vou terminar a aula aqui, né? Pedir para a Andrea registrar a presença. Acho que teve um ou dois que saíram, né? E agradeço a presença de vocês, a participação e também fico à disposição para ir esclarecendo dúvidas que forem surgindo, né? Pelo WhatsApp, seja sobre as atividades do pré-modernismo, seja sobre os seminários, tá bom? Tá, então boa noite, Gabriele, boa noite, Muriel, boa noite a todos. Boa noite, professor. Até a Boa próxima. noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa obrigado. noite. Tchau, tchau.